Prezados telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, é um prazer estar novamente com vocês, falando aqui do Brasil, depois que a gente participou do Sínodo dos Bispos, e agora vamos aguardar a palavra final do Papa sobre o Sínodo. Como vocês sabem, o Sínodo foi uma assembleia consultiva, o Papa que convocou o Sínodo para ouvir a Igreja, e o Papa ouviu. Ele ficou ouvindo o tempo todo. Ele abriu o sínodo, falou um pouco e concluiu o sínodo, falou outro pouco. Durante o sínodo, apenas uma vez, ele tomou a palavra brevemente para algum pontozinho sobre o método de trabalho, mas de resto ele só ouviu. Assim, o que mais a gente fez no sínodo foi ouvir. O Papa tinha dito mesmo que era para todo mundo se colocar à escuta. Todos tiveram oportunidade de falar, mas como eram muitos, naturalmente, a possibilidade de intervir no plenário era uma vez, depois nos grupos menores, então sim, havia a possibilidade de falar mais vezes. Mas o sínodo foi um grande momento de escuta da Igreja, que traz as suas reflexões, suas preocupações, suas indicações. E assim disse o Papa, todos nós nos colocando à escuta uns dos outros e também falando, nós vamos ouvir o que o Espírito Santo diz à Igreja através do sínodo. No final do trabalho do sínodo, depois de 3 semanas de trabalho, houve um grande relatório final que teve também uma votação com os vários pontos, eram 94 pontos, parágrafos, todos votados, e o fruto desse trabalho foi entregue ao Papa Francisco, que agora, tendo ouvido a Igreja através do sínodo, vai naturalmente fazer um documento com orientações pastorais e, eventualmente, algumas indicações mais claras sobre um ou outro dos assuntos que ali foram tratados. Mas uma coisa é certa, o sínodo trouxe de novo para o centro da reflexão da Igreja, mas até mesmo do mundo, da sociedade, a temática da família. Isto foi muito importante. A família, de fato, precisa ser, de novo, considerada melhor, apreciada, valorizada mais. E isso que a Igreja quis, de alguma forma, também indicar para o mundo. O Papa dará algumas indicações sobre como deve ser na Igreja, mas também na sociedade, este melhor cuidado da família, como deve ser mais valorizada a família, como deve ser melhor feita a preparação para o casamento, para a vida em família. Por outro lado, qual é a vocação mesma do casamento, quem casa, afinal, está respondendo a um chamado de Deus, o que significa isso e que chamado é esse, como se desenvolve esse chamado, e depois como se desenvolve a missão da família na Igreja, na sociedade. Sobre todas essas palavras, certamente já este relatório final está dando muitas indicações, porém, como ele é consultivo, ainda não é uma palavra final, então o Papa vai trazer agora a palavra final através do documento que nós vamos ficar esperando, que é a exortação apostólica pós-sinodal. O Papa fará um documento, novamente, sobre a família, com indicações pastorais muito precisas e importantes sobre a família. Ficamos rezando e torcendo para que esse documento venha e seja muito bem acolhido, tenha grande repercussão também na pastoral da Igreja e, por outro lado, na própria realidade da sociedade, que a família seja bem valorizada e bem cuidada, e a própria sociedade vai sair ganhando, porque quando a família é bem cuidada, a sociedade toda fica melhor cuidada e tem menos problemas. Mas hoje, 9 de novembro, nós também lembramos na Igreja a dedicação da Basílica de São João de Latrão, em Roma. Esta basílica é uma das 4 grandes basílicas de Roma, São Pedro, São Paulo, São João de Latrão e Santa Maria Maior, que são as 4 grandes basílicas, são belíssimas, importantes, antigas. E esta de São João de Latrão, também chamada a Basílica do Santíssimo Salvador, é a catedral da Diocese de Roma, por isso a Catedral do Papa. E
a igreja toda, olhando hoje para a Catedral do Papa, está lembrando que todos nós estamos reunidos na Igreja Católica em torno do magistério do Papa. O Papa como aquele que recebeu de Jesus o encargo, como sucessor de Pedro, de cuidar de toda a igreja, de ser o mestre da fé, de ser aquele que, em nome de Jesus Cristo, reúne toda a igreja, mantém unida a igreja e confirma os irmãos na fé. A catedral sempre tem a cátedra. E, portanto, também na Catedral de Roma tem a cátedra do Papa, a cátedra do Bispo de Roma. O Papa é o Bispo de Roma, ou melhor dito, o Bispo de Roma é o Papa. A gente precisa inverter esse raciocínio. O Bispo de Roma é o Papa. E aquele que é eleito Bispo de Roma é o sucessor de Pedro, que foi o primeiro Bispo de Roma, por assim dizer. Então, hoje nós queremos rezar de modo especial pelo Papa, mas por toda a Igreja, para que a Igreja fique unida, perseverante na fé, junto com o Papa Francisco, que Deus fortaleça, ilumine o Papa Francisco na sua missão de confirmar a todos na fé, e que todos, ouvindo a voz do Papa, estejam ouvindo a voz de Pedro, e assim ficando também unidos na doutrina dos apóstolos, na mesma comunidade de fé que é a Igreja sucessora, a Igreja que vem dos apóstolos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.